Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Caindo na Terra e hoje vamos falar sobre um clássico do cinema que é Poltergeist, o Fenômeno, filme de 1982. Esse filme, ele tem uma fama de ser amaldiçoado por coisas que aconteceram durante as filmagens ou até após as filmagens. E não é só nesse filme não. Poltergeist, ele foi uma trilogia e os 3 filmes sofreram com a maldição. Mas aqui vamos focar na maldição especificamente no primeiro filme. Show? Então olha só, já deixa seu like, se inscreve no canal, faz o que você já está acostumado e vamos lá. O filme ele foi dirigido, e eu coloco entre aspas, dirigido por esse carinha aqui, Tobe Hooper. Por que eu coloco entre aspas essa direção? Tobe Hooper ele foi contratado para dirigir o filme, já que o produtor do filme ele não poderia dirigir por questões contratuais. E quem é o produtor do filme? Um tal de Steven Spielberg. A ideia era o Spielberg dirigir o filme. A história é dele, a história é do Spielberg. E ele produziu o filme e ele tinha que dirigir o filme. Ele queria dirigir o filme. Só que por questões contratuais, ele não pôde dirigir. Ele não pôde dirigir. Por quê? Ele estava na produção ali do ET e o estúdio não liberou ele para dirigir 2 filmes ao mesmo tempo, coisa que o Spielberg já está acostumado a fazer. No próprio ano de 93, ele fez ao mesmo tempo o Jurassic Park e a Lista de Schindler. Então, ele consegue dirigir 2 filmes ao mesmo tempo. Só que não liberaram ele para dirigir Poltergeist. Então o que aconteceu? Ele colocou o Tobe Hooper lá, só que durante a produção ele ia lá visitar o set todo dia, ele que mandava. Então assim, o Tobe Hooper ele foi mais ou menos uma marionete. Então o Steven Spielberg ele dirigiu esse filme querendo ou não. Tanto que isso gerou até uns processos depois para saber o quanto do filme é do Tobe Hooper, quanto é do Spielberg. Esse processo levou anos e tudo mais. Afinal, no final das contas, o Steven Spielberg teve que pagar uma multa porque foi comprovado que ele dirigiu sim. E você vê em várias cenas a mão do Spielberg. É a mão do Steven Spielberg nas cenas. Se você conhece Tobe Hooper, ele é o diretor de filmes como Pague para Entrar, Reze para Sair, O Massacre da Serra Elétrica clássico. E aqui o Poltergeist, você vê que ele tem, o Tobe Hooper, você vê, por esses filmes que eu mencionei, você vê que o Tobe Hooper ele tem uma mão de direção. Ele tem um estilo, que é um estilo mais cru, mais puxado ali pro quase documental. E aqui, o Poltergeist, apesar de ser um filme de terror, é um filme com uma cara muito do Spielberg, que tem aquela cara de meio aventuresca e tal, então dá para perceber que o filme é do Spielberg, não é do Tobe Hooper. Temos aqui no elenco a Heather O'Rourke. A Heather, ela faz o papel da Caroline aqui no filme, e aqui começa a situação das maldições. Essa atriz, ela estava em ascensão, ela fez a trilogia Poltergeist, e na gravação do 3º filme, ela passou mal. Assim que acabou as gravações do 3º filme, ela passou mal, muito mal, foi para o hospital e teve que ser operada às pressas. Passando mal do quê? Problemas intestinais. Ela foi diagnosticada com uma doença chamada doença de Crohn, que é uma doença bem crônica, bem forte ali no intestino. E aí ela foi fazer essa cirurgia, ela morreu na cirurgia, e nesse período da cirurgia, durante a cirurgia, os médicos descobriram que ela não tinha doença crônica nenhuma, que era, na verdade, um bloqueio intestinal que facilmente seria tratado com antibióticos e tudo mais, e por terem forçado uma cirurgia, ela acabou falecendo aos 12 anos de idade, logo depois das filmagens do Poltergeist 3. Então, essa é a primeira tragédia que aconteceu envolvendo
a maldição do filme, né? E temos aqui, no elenco também, a Dominique Dunne. Essa daqui também é outra que foi pega pela maldição do filme. Ela faleceu logo depois das filmagens do primeiro Poltergeist, desse filme aqui. Ela foi assassinada pelo namorado. O namorado era violento, começou a ter ciúme dela por causa da fama que ela começou a ter com o Poltergeist, e ele acabou assassinando ela a facadas. E enquanto ele estava assassinando ela, ele colocou a trilha sonora do Poltergeist em volume alto para ninguém ouvir os gritos dela. Essas são as duas primeiras maldições, entre aspas, que envolve a produção desse filme. Tem muito mais coisa que a gente vai falar ao longo desse vídeo, tá ok? Mas vamos aqui pro filme. O filme começa com a TV fora do ar na madrugada. E isso era algo bem comum que acontecia ali nos anos 80, nos 90. Eu lembro que tinha uma hora, vocês de hoje em dia, vocês não devem saber disso. Mas antigamente, até os anos 90, tinha um determinado horário que a programação da TV simplesmente parava e não passava nada. Ou ficava em estática, ou ficava aquela tela com as coresinhas. Então, aqui tem isso, tem a TV fora do ar na madrugada. E a gente tem aqui a Caroline. A Caroline, ela olha para a TV e ela fica conversando com a TV, como se a TV estivesse perguntando algo para ela. Só que a TV tá na estática, né? E ela inclusive bota as mãos na TV, uma cena bem bacana. E aí começa o filme, e aí o filme ele começa uma pegada bem Spielberg mesmo, mostrando, apresentando a família, tem cenas de humor, tem cenas bem levinhas e tudo mais. E tem uma coisa aqui legal que é o palhaço. Esse palhaço aqui, ele é um brinquedo do filho mais velho, né? Do Robbie. E não sei por que tem um palhaço tão tenebroso assim, olhando pro menino enquanto o menino dorme, né? Mas tudo bem. O filme vai apresentando os personagens, apresenta os pais, apresenta a irmã da Caroline, apresenta o irmão do meio, a irmã mais velha, a irmã já é adolescente, o irmão, ele é criança ainda, mas ele é mais velho do que a Caroline, apresenta os pais e tudo isso. Depois disso, acontece a noite, né? A primeira noite, que o Robbie, ele fica com medo de trovão. E aí o pai, ele vai e começa a falar, não, é só contar e tal. Ele começa a falar que não precisa ter medo e tal. E depois eles vão dormir. Nisso que eles vão dormir, eles botam as crianças para dormir junto e a TV fica em estática de novo, eles dormem com a TV ligada, a TV fica em estática de novo e simplesmente sai uma coisa da TV. Sai uma coisa da TV ali e bate ali na janela. E aqui a gente tem o primeiro comentário que eu quero fazer, é que esse filme ele é de 1982. E o CGI, os efeitos digitais, são ótimos para a época. Eu vou mostrar mais cenas aqui, mas assim, os efeitos especiais, principalmente os CGI, são ótimos. São ótimos. Temos aqui uma outra cena no dia seguinte, ninguém liga muito para isso. Tá saindo coisas estranhas da TV, mas só a Caroline estava acordada, estava todo mundo dormindo, então ninguém viu. Nasce um novo dia, aí tem aqui uma cena da irmã mais velha, dando banana ali para os pedreiros que estão fazendo uma obra ali da piscina, ali no quintal deles. E temos aqui uma cena legal do cachorro latindo pro suposto espírito, mas ali não dá pra ver nada, é só o cachorro latindo pra nada. A gente começa a temer por causa do cachorro. Pode morrer o humano, pode morrer tudo mais, o cachorro, né? Então é preocupante um cachorro numa casa mal assombrada. Tem uma cena legal logo em seguida, que é um plano sequência que a mãe, a Diane,
ela vai, arruma as cadeiras, que as cadeiras elas ficam tão afastadas da mesa ali, e sem corte, ela vai ali no armário, pega umas coisas e tudo mais, e quando ela volta, as cadeiras estão desse jeito. E essa cena é legal, porque é tudo feito num plano sequência e tal, então dá pra ver que tem uma direção muito bacana aqui. E a Daiane, ela pergunta, Caroline, quem fez isso? E ela responde, são as pessoas da TV, mamãe. Então, já começa uma coisa aqui. E uma coisa bacana é que quando a gente vê esses filmes de casa mal assombrada, de possessão, essas coisas, sempre tem aquele pedaço do ceticismo, que a família ou os moradores, eles não acreditam logo de cara. Aqui não tem isso. A Daiane, ela já acredita logo de cara que tem espírito, que é isso, e ela, inclusive, começa a brincar com o poltergeist. Ela coloca a Caroline ali e ela é puxada assim sozinha. Então tem toda essa situação e a princípio ela curte isso, tipo, nossa, eu tô vivendo algo paranormal aqui e tal. Então é bem bacana que não é aquela situação que a família é cética logo de início. Não, a família acredita que a casa tá com poltergeist, é isso. Logo depois disso vem a segunda noite, e nessa segunda noite tá trovejando, tá chovendo de novo, e a árvore, ela acaba invadindo, tem uma árvore do lado do quarto das crianças, o quarto das crianças é o Rob e a Caroline, eles dormem juntos no mesmo quarto, a mais velha não, a mais velha tem o quarto dela. Então a árvore acaba pegando o garoto, a árvore acaba pegando o Rob, quebrando a janela, e pegando ele. E aí, aquele desespero todo, aquela correria, os pais dele vão lá pra fora para resgatar ele. Só que enquanto acontece toda essa loucura de tentar resgatar o moleque, o armário do quarto deles acaba abrindo a porta e vem essa luz e começa a sugar tudo pra dentro do armário. E aí tem as cenas ali do Rob sendo engolido pela árvore, né? E o pai louco ali para resgatar ele. Enquanto isso tá acontecendo, tá todo mundo lá fora tentando resgatar o moleque. Enquanto isso, o armário tá lá sugando a Caroline. E é muito tensa essa cena porque é uma coisa que o Spielberg, principalmente, ele sabe fazer, e o Tobe Hooper também, que é fazer essa tensão, mesclar duas cenas. Então, enquanto tá acontecendo uma cena muito frenética lá fora, lá dentro também tá acontecendo uma outra situação. Então é muito bacana isso. E a Caroline, ela acaba sendo sugada pelo armário. E aí eles voltam, eles acabam resgatando o Rob. E quando voltam, cadê a Caroline? Ficam procurando a Caroline pra casa, ficam até pensando que ela pulou na piscina, alguma coisa assim, que ela acabou caindo. Mas não encontram nada. Ficam procurando ela louca, até que eles ouvem a voz da Caroline saindo pela TV. Então, o que é isso? E aí é bem bacana que o filme ele é bem dinâmico. O filme ele não perde tempo. Ele é o tempo todo direto, sempre acontece alguma coisa. Então, o ritmo do filme ele é muito bom. Então, logo depois disso, não tem toda aquela situação deles olhando, tipo, cadê você, não sei o quê. Já cortam para eles contratando uma equipe de paranormais. Uma equipe de paranormais aqui. Então, assim, até tem uma cena legal que um dos investigadores paranormais, ele fala, nossa, o melhor registro que a gente teve foi que a gente filmou um carrinho andando, o carrinho levou não sei quantas horas, levou 12 horas para andar 3 metros. A olho nu não dá para ver isso, mas a câmera captou isso, a gente acelerou a imagem e a câmera captou isso. É legal? Andou 3 metros? Sim, andou 3 metros. E aí, quando ele abre a porta do quarto, tá tudo andando, tipo, tudo voando, tudo louco ali. Então, assim, é uma cena de humor meio humor negro até, mas é bem bacana essa situação para ver que
olha, o negócio é sério mesmo, real. Então é isso, o filme ele não perde tempo tendo explicaçãozinhas, né, explicaçãozinhas básicas, professor roteiro, não, vai direto ao ponto, vambora. É isso mesmo, tá confirmado que é uma invasão e tal, e vambora, e vambora. Logo depois disso, o que acontece? Os investigadores, eles acabam ficando impressionados, né? Eles ficam falando ali, nossa, o que foi isso que a gente viu? Não sei o que, é, isso não tá normal e tal. E eles passam a noite ali porque eles sabem que é alguma coisa paranormal de verdade. E aí, durante a madrugada, tá todo mundo dormindo, tem uns diálogos ali expositivos durante a madrugada, mas aí, quando tá todo mundo dormindo, um dos investigadores, ele acaba indo comer alguma coisa, dá uma larica nele, de madrugada, e ele vai comer um frango ali na geladeira, e aí vem a cena mais gore, mais pesada do filme, que é simplesmente ele começando a ver coisas. Primeiro, ele vê a carne ali abrindo sozinha, que é uma cena bem nojenta e tal. Depois, ele vê larvas, o frango que ele estava comendo estava cheio de larva, né? E aí ele vai até o banheiro lavar o rosto, tipo, o que está acontecendo? Não sei o que. Então ele vai até o banheiro, ele se olha no espelho, e aí a luz começa a esquentar, começa a ficar uma luz alaranjada, uma luz bem quente mesmo, e o cara simplesmente começa a derreter, que é uma cena bem grotesca. Confesso que essa cena envelheceu bem mal, dá pra ver ali que é um bonecão inacreditável, e ele tá ali derretendo, e depois disso a gente percebe que era tudo uma ilusão. Era tudo uma ilusão, a casa tá bancando peças ali com ele. Logo depois disso, a gente vê os espíritos, vários espíritos, descendo a escada da casa. Então a gente percebe que não é só um espírito ali, um poltergeist, são vários espíritos que estão ali descendo naquela casa e tudo mais, que estão assombrando aquela casa. No dia seguinte, os pais eles têm uma decisão sensata, que é mandar as crianças embora, né? E o cachorro vai embora também. Então, eles vão para casa de parentes e tudo mais, saem desse inferno e o cachorro tá salvo. Show! Não precisamos nos preocupar com o cachorro nesse primeiro momento. Dane-se o moleque, o negócio é o cachorro. Aí temos uma cena aqui, por quê? Porque o pai, ele é corretor de imóveis ali naquela cidadezinha. E ele vai conversar com o chefe, que ele não está indo trabalhar há dias por causa disso, mas ele não conta para o chefe dele o que está acontecendo. E ele vai ali conversar com o chefe. O chefe fala assim, olha só, eu quero te promover, eu quero construir uma casa aqui. Aqui? Aqui? Aqui nesse cemitério. Eu vou tirar aqui, vou remover o cemitério e vou construir uma casa que vai ser a sua casa, uma mansão para você aqui nesse cemitério, porque você é o melhor funcionário que a gente tem. E aí tem todo um diálogo e tudo mais, que ele fala assim, mas eu moro ali embaixo. Não, a gente fez isso ali embaixo. O corretor, o chefe, ele fala, a gente já fez isso no passado, antes de vocês se mudarem aqui, era um cemitério ali embaixo também. Era um cemitério. E a gente simplesmente removeu, mudou o cemitério de lugar e construímos as casas ali. Lembrando que assim, muita gente fala, inclusive eu vi muito youtuber, muitos críticos falando que era um cemitério indígena. Não, não era um cemitério indígena, era um cemitério comum, tá? Inclusive tem até um diálogo que o chefe fala, tá achando que isso aqui é um cemitério indígena? Não, pô, são só pessoas. Então, ele propõe isso, ou seja, a cidadezinha, incluindo a casa onde eles vivem, onde a família dele vive, foram construídas em cima de um cemitério. Guarda essa informação, que isso vai ser importante para frente e, inclusive, para a situação mais histórica da maldição. Tá?
Então a gente tem aqui uma outra cena da Tangina, que é uma investigadora paranormal, a mais top ali, ela é tipo uma médium. Ela é uma médium que ela consegue ver coisas e tudo mais, sentir energias, e ela consegue purificar casas. E ela é chamada, e tem um negócio legal que é assim, nessa cena aqui já dá pra apresentar que assim, os outros investigadores continuam, mas aquele cara que teve as ilusões e tudo mais, que teve a cara derretida, ele desaparece. Ele vai embora, ele, tipo, não quero mais saber dessa merda. Eu quero tipo, ficar de boa, se eu continuar aqui, vou morrer. Ele foi embora junto com o cachorro. Então, não tem mais aquele cara, só tem os outros dois, que é uma mulher e um cara, e a Tangina, ela vem pra salvar a casa. E aí ela fala, olha, tem o portal dessa casa fica lá no armário. Então o que vai fazer? Alguém vai ter que entrar no armário, que esse armário dá a entrada lá pro sobrenatural. Vocês entram no armário, pega a Caroline e sai. Então é isso que fazem. Eles pegam a Caroline, né? Primeiro, eles jogam uma corda dentro do portal, ali, dentro do armário. A corda sai do outro lado da casa, ali por um outro portal. Depois eles amarram na Diane a corda. Ela entra para puxar a Caroline. Fica cada um segurando a corda de um lado do portal e ela entra para resgatar a Caroline. E aí a Caroline acaba sendo resgatada. E é isso aí. E é isso aí, pessoal. Fim de filme. Caroline é resgatada. E aí tem ali um epílogo que mostra todo mundo feliz, se mudando e tudo mais. Só que não. E aí que vem o pulo do gato desse filme. O roteiro desse filme. Por que o roteiro desse filme é tão genial? Por quê? Esse epílogo aqui, na verdade, ele não é um epílogo. Ele é o começo de um novo ato. Tipo assim, o filme ele tem os 3 atos bem consolidados. Dá pra você perceber os 3 atos. Só que aí começa uma espécie de 4º ato no filme. E é um dos raros casos de um filme que tem um 4º ato. Né? Eu acho que eu só vi esse filme e o Parasita, que são 2 filmes que têm 4 atos. E aí tem esse início de 4º ato que se disfarça de epílogo, porque mostram eles felizes e tudo mais, eles vão passar uma última noite na casa, mas no dia seguinte eles vão se mudar. Mas aí quando eles vão dormir na casa, vem o palhaço ali, o palhaço do capeta, e acaba sufocando, enforcando o Robbie. E aqui que vem mais uma situação da maldição, né, que dizem, que durante as filmagens o palhaço, ele sufocou de verdade o ator, o moleque. E a produção continuou filmando porque pensava que era atuação, não achava que tava sério. O moleque teve que ir pro hospital e sofreu algumas sequelas ali, mas deu tudo certo no final, ele tá vivo até hoje. Mas essa cena do palhaço enforcando ele acabou sendo de verdade, né? E aí começou toda aquela loucura no quarto de novo, tá a Caroline, tá o Robbie ali no quarto de novo, e a mãe vai, só que a mãe dessa vez ela é impedida por um mostrão de CGI ali, que é um CGI muito melhor. O filme é de 82, é um CGI muito melhor do que muito filme hoje em dia. Muito filme de hoje em dia tem um CGI pior do que esse monstrão aí, que é um CGI muito bem feito pra época. Mas aí a mãe, ela acaba lutando ali, indo até as crianças, o armário acaba virando um portal pro inferno, né, ou alguma coisa do tipo. E aí ela vai tentar resgatar pela janela e tudo mais, vai pedir ajuda pros vizinhos, só que nisso ela acaba caindo na piscina, ali na piscina em construção, e aí começa a sair da piscina um monte de esqueletos, né? Um monte de esqueletos. E aí a gente descobre uma coisa, que assim, quando o cara lá da imobiliária falou que removeu o cemitério, ele não tirou os corpos, ele só tirou as lápides. Os corpos, os esqueletos e tudo mais, tá tudo ali embaixo. Tá tudo ali embaixo. Só as lápides que foram embora. Então, dá pra perceber que assim, as almas, os espíritos que estão ali, são da galera que tá ali
enterrada, perturbada ali, enterrada no cemitério, e a paranormal até fala que a Caroline ela é cheia de vida e é isso que está atraindo os espíritos e é isso que está atraindo eles a sequestrarem a Caroline, porque ela tem vida e eles não sabem que eles morreram e tudo mais, eles não estão indo em direção à luz, então eles precisam se agarrar a algo que eles sintam que tem vida, que é a Caroline, que é uma criança. E aí tem tudo isso e tal do armário, dos esqueletos, e aí tem uma outra situação que assim, toda essa maldição que falam que envolve a trilogia Poltergeist foi porque esses esqueletos que você vai ver nesse filme, né, são esqueletos reais. Eles usaram esqueletos reais porque barateou a produção. Então, dizem que por ter usado esqueletos reais que começaram a ter essas maldições. Aí, comenta aí se você acha que foi isso mesmo. Mas, enfim, a Diane, ela vai, consegue resgatar o filme, tá tudo voando ali, o armário não é mais armário, virou esse túnel do inferno ali. Ela acaba segurando na mão do Rob, que acaba segurando na mão da Caroline, e ela consegue puxar eles para fora do quarto. Aí vai aparecendo mais esqueletos ali, mais túmulos, mais esqueletos subindo do chão ali com a família, esqueletos reais, né? E depois disso, eles acabam fugindo no carro, a família acaba metendo o pé ali, indo embora, e logo depois disso, a casa ela é simplesmente sugada por um buraco negro, sei lá o que. A casa acaba sendo totalmente sugada. E outra coisa sobre a maldição do filme é que essa casa, um tempo depois, ela quase foi condenada porque aconteceu um terremoto que atingiu a casa. E tem uma cena no filme que, logo no começo, que tem como se fosse um terremoto, os personagens sentindo como se fosse um terremoto. Outra coisa também que aconteceu foi que a atriz que faz a Diane, ela voltava todo dia para casa dela e ela tinha quadros na parede dela. Os quadros sempre estavam tortos quando ela chegava em casa. Aí ela acertava os quadros e no dia seguinte ela ia filmar o filme, no dia seguinte ela voltava e os quadros estavam tortos de novo. Ela tinha que acertar isso quase que diariamente. Quando acabaram as filmagens do filme, isso acabou. Então, os quadros não ficaram mais tortos. Então, né, tirem suas próprias conclusões. Depois da casa sendo sugada, eles acabam se hospedando num hotel ali, e o filme termina com eles entrando no quarto e tirando a TV de dentro do quarto. E esse é Poltergeist, o Fenômeno. É um filme muito bom, é um dos melhores filmes de terror, assim, e embora, assim, não tem nenhuma morte no filme, não tem nenhuma morte de fato no filme, e não tem sangue, não tem essas coisas, mas é um filme muito bom, a história é muito boa, e vale a pena assistir, e tem essa situação da maldição, que eu nem falei todas aqui, porque muitas dessas maldições também aconteceram nas continuações, com atores das continuações. Então, quando eu for fazer a review das continuações, eu vou falar sobre as maldições das continuações. Beleza, pessoal? Então é isso. Deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí, pessoal. Vamos fazer a franquia Poltergeist. Meu nome é Tom Loureiro e até a próxima.